O que sabemos sobre Almada, Luiz Henrique, Danilo, Gabriel Jesus, Nino e Ibañez no Palmeiras? As novidades para enfrentar o Corinthians, a seleção sub-17 recheada de crias da academia, a crítica oficial do Palmeiras no caso de Abel e a possível venda de Maurício. Fala família Palmeiras 90 mais, hoje é dia de clássico, hein? Como é que tá o coração aí, palmeirense? Eu confesso que eu tô animado e muito ansioso. Vamos começar nosso giro de notícias aqui, trazendo as informações para o clássico de hoje contra o Corinthians. Então, o Palmeiras se preparou muito essa semana, tá? Sobretudo pensando na partida contra o Corinthians, além da estreia na Libertadores, né? E o que mais foi treinado essa semana, e ó, calma, essas informações são públicas, tá? Não é que eu tô entregando ouro pro bandido, não. Mas o que mais foi treinado essa semana foram as transições rápidas, você já vai entender por quê, a bola parada e, óbvio, o objetivo é amassar o Corinthians nos primeiros 15, 20 minutos, não deixar os caras respirar, tentar marcar o primeiro gol rápido, para daí depois, então, a tão famosa e treinada transição rápida. O Palmeiras vai centralizar as jogadas, mas também tem a possibilidade de lateralizar, caso o Corinthians espelhe o meio-campo do Palmeiras, né, e fique com muitos jogadores defensivamente. Parece complicado, mas já já nós vamos para a mesa tática e você vai entender. Sobre a situação do Vitor Roque e do Paulinho, a minha expectativa está extremamente elevada, porque os dois podem acabar jogando, ganhando alguns minutos na partida contra o Corinthians. Estamos acompanhando de perto e pós-jogo a tendência é que consigamos fazer uma live aí para conversar, tá? Vamos ver se a gente vai acabar acertando. É uma baita de uma possibilidade de recondução do Felipe Anderson ao meio-campo do Palmeiras para que ele pare de jogar lateralizado, pare de ter que marcar a lateral e, é claro, uma oportunidade para o Ramon Sosa ganhar a titularidade do Maurício e vamos ver se ele vai conseguir fazer uma boa partida, tá bom? Mais pra frente a gente vai pra mesa tática e eu vou te mostrar isso tintim por tintim. Falando agora sobre a seleção sub-17, eu demorei um pouquinho para falar sobre esse assunto, mas é importante, tá? Riquelme Felipe e Eduardo Conceição, duas das crias da academia do Palmeiras, tem mais jogadores, né? Que chegaram ao sub-17, a seleção brasileira, que se classificou para a Copa do Mundo com um 3-0 em cima da Argentina. Além do Riquelme Felipe ter feito os dois gols, o Eduardo Conceição jogou muito e fez o terceiro, né? Mas existe um ponto aí que é muito importante a gente trazer, que é a pauta ridícula que a gente tem que falar aqui a respeito do racismo. Parece que houve uma imitação de um animal ali por parte do jogador argentino, uma situação ridícula, tá? E a gente tem que trazer luz para essa questão e inibir isso mesmo, porque é bizarro. O Eduardo Conceição fez uma partida de craque, o Brasil pôs a Argentina na roda. Então, assim, devíamos estar falando apenas do jogo, mas infelizmente, por conta desse tipo de pessoa, de ser humano, né, a gente precisa ficar falando a respeito dessa outra situação. Aqui na nossa comunidade, eu sei, só tem gente boa que só pensa que todos nós aqui somos iguais, né, perante a vida. Tenho certeza disso. Bom, gente, vamos lá, vamos mudar a energia dessa parada aqui e vamos falar de coisa bacana. Mercado da bola. Vamos lá, eu vou te atualizar a respeito de tudo, tá? Começando pelo Thiago Almada. Essa semana eu fui surpreendido com algumas notícias da imprensa que diziam que o Palmeiras estava mirando os canhões de novo pro Thiago Almada. E eu pensei aqui com os meus botões, nada a ver, né? Tão viajando. Pois é, o Palmeiras está de fato interessado sim na chegada do Thiago Almada ainda. Ele está em declínio na Europa e muito provavelmente não vai renovar com o Atlético de Madrid. Inclusive o Atlético vai buscar forçar a negociação para vender o jogador e recapitalizar um pouquinho do dinheiro que foi investido, né? Palmeiras está de olho e a expectativa, de acordo com todas as matérias que a gente tem visto, né, é que o Palmeiras venda o Luigi, capitalize e daí então invista no Thiago Almada. Quero sua opinião nos comentários. Thiago Almada chega nesse time para ser titular ou não? Faz sentido pro Palmeiras por 130, 150 milhões de reais em jogo para trazer o jogador? E o mais importante, você acha que o jogador aceitaria vir pro Palmeiras? Deixa sua opinião nos comentários. Falando agora a respeito do Luiz Henrique, tá? A minha expectativa é que o Palmeiras tente mais uma vez uma proposta pelo Luiz Henrique, mas calma, é um ou outro, tá? Ou Luiz Henrique ou Thiago Almada, não dá pra trazer os dois, não tem bala pra isso. A menos, é claro, que vem da Alan, Flaco Lopes, cada um por 200 milhões e mais as crias, né? Eric Belé e Eduardo Conceição. O Palmeiras espera receber 240 milhões de reais por cada cria. Então você vê 240, 240, 200 e 280, pô, 1 bilhão de reais, aí dá pra investir, né? Mas a expectativa é que o Palmeiras, obviamente, não venda todos os jogadores de uma vez, senão você vai ter que reformular o time, e a gente já viu no ano passado que isso não dá certo, tá? Trocar o motorista do ônibus no meio da viagem pode dar problema.
Então, há uma expectativa de que o Palmeiras traga Luiz Henrique ou Almada. Qual dos dois jogadores te interessa mais? Deixa a sua opinião nos comentários. A respeito do Danilo, então o Palmeiras está monitorando o Danilo de perto, e se eu tivesse que arriscar alguém desses nomes todos, eu acho que o Danilo é aquele que mais interessa ao Abel, né? Tanto pela qualidade técnica que tem, quanto pela capacidade de recondução do jogo que tem. Ele promove muita qualidade para o meio-campo de qualquer time no Brasil. Tenho expectativas altas para a chegada do Danilo. Vou te posicionar assim que a gente tiver novidades. E é claro, né? A Copa do Mundo vai potencializar, vai favorecer o valor de mercado do Danilo. Então o Palmeiras, se for fazer um movimento, vai fazer um movimento agora, um movimento antecipado, tá bom? Sobre o Gabriel Jesus, atenção, tudo que aconteceu ontem, trouxemos aqui no canal informação importante, né? De que o Palmeiras atualizou a situação com o Gabriel Jesus, fez um contato, aquela, sabe aquela jogada, né? Deu um somebody love do tipo, ó, queremos você aqui, né? Aí o Abel liga pro cara, troca uma ideia, aí a Leila troca uma ideia, manda uma possível proposta ali, supostamente foi isso que aconteceu, né? E o jogador fica daquele jeito, né? Deu uma balançada, porque foi apresentado um projeto pra ele. É o que eu falo, a diferença do Palmeiras é essa. O Palmeiras apresenta projeto. O Palmeiras colocou na mão dele lá, muito provavelmente uma possibilidade ali de voltar pra ser um ídolo do Palmeiras, um contrato longevo, alguma coisa o Palmeiras ofereceu, porque ele balançou, tá? Ontem falamos que ele tirou da bio lá das redes sociais, né? O Arsenal. Pode ser, pode não ser nada também, né? Mas ele em entrevista ele falou, tá? Que ele balançou sim com a possibilidade. Para o Palmeiras ia ser ótimo, né? Uma vez que a gente não tem ali um jogador para competir nesse ataque. A gente tem Flaco e Vitor Roque só. Mas isso também pode acabar simbolizando uma saída do Palmeiras, né? Provavelmente um dos três ali, Flaco, Alan ou Vitor Roque, um deles deve sair após Copa do Mundo, é o que tudo indica, para que essa movimentação seja feita. Uma vez que o próprio Abel falou que é assim que o Palmeiras trabalha, não sei. Sobre Ibanhas, tá? Esquece. Vimos algumas notícias essa semana e agora eu tô chegando aqui pra cortar e cortar eu digo assim, né? Passar a verdade pra vocês. Lembra que eu falei que eu tava meio em dúvida se tinha um papo ou não? Esquece, tá? Palmeiras até se interessa pelo perfil do jogador, mas ele é cotado como um jogador muito caro. Aí entre ele e o Nino tá na frente. Então esquece, Ibanhas não joga no Palmeiras, tá? Houve interesse, sim, entretanto não passou disso, beleza? Sobre o Nino, você já sabe, cansamos de falar aqui pra você. Alta expectativa de que o Palmeiras feche com o Nino. Alta, alta mesmo, tá? Hoje, Zenit e Krasnodar. Vamos ver como é que vai terminar esse jogo aí, vamos ver o que vai acontecer. Posso dar um spoiler aqui pra vocês? Pra mim, opinião, não é fato, é opinião. O Nino é do Palmeiras, na minha opinião, tá bom? Possível saída do Maurício também tá na pauta, tá? O Maurício ele tem proposta e sondagem, na verdade, não é proposta, sondagem de Atalanta e Sevilha. Interessa a alguns clubes europeus. Palmeiras pode acabar vendendo o jogador aí, 140 milhões de reais mais ou menos, né? E sei lá, eu acho que é uma boa, tá? Se for pra vender, acho que faz sentido sim. Vende, capitaliza, pega essa grana, reinveste em algum jogador de nível, dá uma oportunidade pro Eric Belé, que também tá pedindo passagem. E cara, é isso. Acho que o Palmeiras tá fazendo certo no mercado da bola, tá bom? Agora falando a respeito da crítica do Palmeiras, né? O Palmeiras veio ontem a público, também fez uma baita de uma postagem em todas as redes sociais, posicionando a crítica que tem ao STJD, a forma como as coisas são conduzidas quando o assunto é Abel Ferreira. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu pensei muito a respeito. Eu acho que eles estão corretos. O Palmeiras, como instituição, a visão da instituição tá correta, perfeita. Tem que defender seu profissional, tem que apontar onde estão realmente os excessos do STJ. Eu concordo em muito do que do que foi falado na crítica, né? Mas tem um detalhe também tem que conversar com o Abel. E eu acho que o Palmeiras até fez isso, tá? Por baixo dos panos, é claro, quando a gente vai elogiar alguém, o correto, né, como uma liderança, é elogiar na frente de todos, e quando você vai corrigir uma rota, você tem que corrigir a rota no off, né? Só você e a pessoa. E eu acho que o Palmeiras deve ter feito isso. O Abel é o maior treinador da história do Palmeiras e é um líder, tá? Um líder. Os jogadores olham pro Abel Ferreira com aquele olhar de liderança, de olhar e falar, cara, o que ele tá falando pra eu fazer? Eu vou fazer. Quando o Abel Ferreira, ele fica tão irritado na beira do campo e ele toma cartão por bobeira, cara, uma hora ia dar ruim. A gente sabia, não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira. Toda hora que o Palmeiras, ele sente que o Palmeiras está sendo injustiçado, ele passa do limite. E assim, a gente tem que pontuar isso.
tá? Então assim, é um líder, é o melhor da nossa história e a gente precisa dele no banco de reserva, comandando o time. E não suspenso. E não, poxa, porque xingou o árbitro, xingou esse, aquele. Não faz sentido, tá? Então, assim, tenho muita expectativa de que o Palmeiras vai conversar com o Abel. É natural, é um cara competitivo, tá? Eu também sou muito competitivo, imagino que tenha muita gente que tá me ouvindo que também é e consegue compreender o lado do cara também, né? Quer ganhar, é natural, é competitivo, tá? O sangue ferve, beleza. Só que o Palmeiras precisa dele e ele é um profissional. Então ele tem que de fato respirar, ter um contato ali com o núcleo de psicologia do Palmeiras para poder trabalhar esse gatilho mental dele e o Palmeiras poder continuar extraindo o melhor que o Abel tem a oferecer. O Abel é muito bom, tá? É um líder. Tá bom, gente? Então agora vamos aqui para nossa mesa tática rapidinho, porque eu quero conversar com vocês mostrando um pouquinho do que esperar a respeito dessa possibilidade do Felipe Anderson em campo, do Vitor Roque, do Paulinho, enfim, vamos bater um papo aqui rapidinho. Cá estamos na nossa mesa tática com o nosso time que deve enfrentar o Corinthians. Vamos escalar esse time aqui, né? Gustavo Gomes, Murilo, na lateral esquerda aqui deve ser o Kelvin, né? Agustin Giai, Marlon Freitas com o Andreas Pereira, Paulinho e Arias estão fora, e aí jogarão então muito provavelmente Alan e Ramon Sousa, né? Com o Felipe Anderson um pouco mais à frente. Cadê o Felipe? Sempre me enrola aqui. Isso. E o Flaco, tá? Por que eu coloquei o Felipe Anderson no meio? Há uma expectativa grande de que ele troque com o Ramon Sousa durante a partida, eles fiquem rodando, até para confundir a defesa adversária, né? Ramon Sousa, jogador de velocidade, jogador que ataca o espaço. Flaco, centroavante técnico, que sai da área, que domina a bola, que levanta a cabeça, craque. Alan, jogador que estiver num bom dia, é quebrador de linha, é um diferencial do Palmeiras, é cria da academia. Pra ele esse jogo pesa muito, né? Positivamente falando, é muito importante pra ele. Felipe Anderson, esse cara pra mim, ele tem muita bola pra entregar pro Palmeiras, velho. Eu sei. Até o momento, parece que ele faz um jogo bom, dois ruim. Aí faz um jogo ótimo, aí três ruim. Eu sei, tá? Mas eu confio e acredito muito na ideia de colocar o Felipe Anderson como um camisa 10, literalmente, tá? Como um jogador aqui, ó, nessa fração do campo, com liberdade de deslocamento, para que ele possa bater a bola no gol, encontrar uma diagonal. Ele é muito técnico e a gente acaba perdendo o melhor dele, porque quando ele joga lateralizado, o que que acaba acontecendo? Ele volta para marcar o lateral e aí a hora que ele tem que atacar, pô, o cara não tem caixa, o cara não tem perna. Veja bem, não tô falando isso que ele tá mal fisicamente, não é isso não, mas ele não tem 18 anos. Você entende? Lembra quando o Zé Roberto voltou lá da Europa pro Santos e ele jogava de camisa 10 e ele deitava e rolava, porque tecnicamente ele era muito acima da média? Pois é, pra mim o Felipe Anderson, guardadas as devidas proporções, porque o Zé Roberto foi um monstro, tá? Inclusive jogou muito no Palmeiras, mas o Felipe Anderson tem que jogar nessa faixa do campo aqui, ó. É aqui, ó, é dois toques, dominou, tocou, tal, se movimenta. A hora que pegar a bola de frente no mano a mano, meu irmão, ele é muito letal. Ele finaliza gol, ele é técnico e o Flaco vai dar muita opção. Sousa numa ponta, Alan na outra, vão dar muita opção. E se o jogo tiver muito truncado, aí beleza, aí você inverte com o Sousa. E eu tenho certeza que é isso que a comissão técnica do Palmeiras vai orientar os jogadores a fazer essa transição rápida, esse carrossel. Com o Marlon Freitas e o Andreas dando estrutura para esse time jogar, e agora eu imagino que o Andreas vai buscar passes em diagonal de trás do meio-campo para essa partida, tá? Porque vai ser um jogo truncado. Eu não acho que faz sentido subir com o Andreas demais, porque o meio-campo do Corinthians é muito volumoso, né? Eles deixam sempre 4, 5 jogadores no meio-campo ali para deixar o jogo mais povoado mesmo, é assim que eles jogam, né? Eu não acho que faz sentido. Agora, em dado momento, as subidas do Gia e do Kelvin podem desafogar o Palmeiras, né? Então, em dado momento, o que eu imagino que vai acontecer? O Kelvin sobe como uma espécie de arma surpresa do Palmeiras, o Felipe Anderson e o Ramon Sousa fazem os três atacantes, com o Alan retornando. O Andreas cobre a subida do Kelvin e o Marlon Freitas fica aqui meio que como um pilar de marcação e sustentação. Então vocês veem como o desenho tático do Palmeiras ele altera demais, né? Muito rapidamente.
Com essa bola aqui, a gente tem o Felipe Anderson que vai deslocar nessa faixa do campo, o Kelvin para chegar até a linha de fundo e o Sousa para chegar até a outra linha de fundo, porque a gente tem um cabeceador na área, né? Flaco Lopes é um baita de um centroavante e tô cravando aqui para você, hein? Printa, depois você me manda um comentário e fala se eu acertei. Flaco vai deixar o dele. Pra mim, palpite do jogo, Palmeiras 2-0. Flaco Lopes e Felipe Anderson vão marcar. Isso se o nosso querido Paulinho não jogar. Se o Paulinho jogar, eu acho que ele deixa um, tá? Ele deixa um que é pra já dar um cartão de visitas pra torcida palmeirense. Na minha opinião, faz sentido, tá bom? Gente, aproveitar esses minutos finais agora para trocar ideia com você que tá até aqui no vídeo, você que gosta de verdade do canal, eu sei, tá? Que muita gente entra aqui às vezes pelo hype da notícia, ou entra porque quer ver um comentário específico sobre um tema específico, né? E tá tudo bem, cada um curte o vídeo, o canal do jeito que quiser. Mas você que tá aqui até agora, eu sei que você gosta do canal de verdade, você é fã, então deixa um comentário pra mim aqui, dizendo que você chegou até aqui no vídeo e me dizendo uma opinião sincera a respeito do nosso conteúdo. Você tá gostando do conteúdo do Palmeiras 90 mais? A gente pode melhorar em alguma coisa? O que eu posso fazer pra atrair mais pessoas aqui pro canal? Cada vez mais a gente tem crescido e eu tô muito feliz com isso, tá? Feliz de verdade, porque quando eu tirei essa ideia da gaveta, você sabe, já falei isso algumas vezes, né? Eu imaginava que o canal fosse alcançar esse tamanho que nós estamos alcançando, né? Com 5 anos. E, cara, tá sendo muito rápido, tá? Mas tá sendo rápido também, a gente tem o pezinho no chão, tá? Tem milhares de canais do Palmeiras muito maiores que a gente, tá tudo bem. A gente não quer alcançar e nem tirar o lugar de ninguém. A única coisa que eu quero é criar uma comunidade de pessoas apaixonadas pelo Palmeiras para conversar e aí sim, quem sabe um dia estabelecer o canal como a nossa única profissão. Uma empresa, na verdade, né? Siga a gente nas outras redes sociais e não se esquece, tá? Em breve teremos um aplicativo único, só para quem é fã do Palmeiras 90 a mais. E essa informação ainda vai dar o que falar, ouve o que eu tô falando. A gente vai conseguir estabelecer uma espécie de um virtual game aí, né? Um jogo virtual aí pra gente se divertir junto com o ranking. Eu quero ver quem vai ganhar de mim, hein? Eu já falei isso algumas vezes, eu quero ver. Brincadeiras à parte, eu preciso agradecer muito a vocês, tá, gente? Obrigado, do fundo do meu coração, por cada comentário, cada like, cada hypar, tudo isso aí fortalece demais o nosso trabalho e me ajuda a continuar prosseguindo nessa tarefa. Mais uma vez, obrigado pelo carinho de sempre, um forte abraço e avante palestra!